Um erro não justifica outro erro. E pelo grande erro da Igreja Católica no passado, e que continua a perpetuar a crença e a heresia de adoração e culto a santos e a Maria como se fossem divindades, levou a outras classes religiosas, seguindo a linha do protestantismo, pós-reforma protestante do século XV, hoje mais conhecidos como a classe dos evangélicos, aonde estes, em sua maioria, passaram quase que a demonizar a figura de Maria, e alguns são sim extremamente radicais e extremistas. Porém, a figura de Maria e sua grande relevância nas Escrituras não deve e não pode ser desprezada ou passar desapercebida como se ela tivesse sido apenas a incubadora daquele que seria o Cristo, o Salvador. Maria não foi uma mera barriga de aluguel para o Espírito Santo. E não foi assim que o Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, se referiu a ela. Gabriel a saudou, chamando-a agraciada. E essa dádiva não foi dada a nenhuma outra. A quem mais nessa existência a Bíblia relata tal saudação? Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas capítulo 1, versículo 28. Então Maria é digna de adoração? Não, veementemente não. E a própria Maria deixa isso muito claro no seu texto intitulado Magnificat, que nada mais é que um cântico de louvor, gratidão e adoração a Deus, porque o Senhor a reconheceu, reconheceu a humildade da sua serva, a pureza do coração de Maria e fez dela a mulher mais importante da história. Lucas capítulo 1, versículos do 46 ao 55. Sim, Maria, a mulher mais importante da história cristã e mundial. A mãe do Deus Todo-Poderoso quando se fez carne e habitou entre nós, como diz em João no capítulo 1. A figura de Maria não existe para ser adorada, mas sim para servir de exemplo do tipo de servo adorador que de fato agrada a Deus. Humilde, temente e serva obediente ao Senhor. E principalmente, ela foi exemplo de obediência, pois, abre aspas, disse então Maria, dois pontos, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Fecha aspas. Lucas capítulo 1, versículo 38. Deus a exaltou dentre as outras mulheres e entre todas as nações, e não se pode retirar a bênção que Deus dá. Aqueles a quem ele abençoa não pode ser amaldiçoado. Abre aspas. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como posso pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Fecha aspas. Números capítulo 23, versículo 8 e versículo 20, quando o profeta Balaão diz a respeito do povo de Israel. Quantos exemplos de grandes homens usados por Deus temos na Bíblia? Homens que, em sua maioria, antes de aceitar e cumprir a ordem do Senhor, desobedecia, como Adão, em Gênesis 1:6, questionava, como Abraão, em Gênesis 18, do 23 ao 33, duvidava, como Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículo 18 ao 20, ou até fugia, como Jonas, em Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 3. E Maria, uma mulher, foi o maior exemplo de obediência imediata a Deus. E creu de uma forma cega, que de fato é o princípio da fé, esperar e crer naquilo que ainda não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E a relevância do exemplo de virtude desta mulher é desmerecida? Não pode. A Bíblia não fala que Maria levou 15 dias, um mês, nem um ano para acreditar e aceitar e receber a ordem do Senhor. Não. A Bíblia diz que imediatamente, num diálogo curto e rápido com o anjo Gabriel, ela respondeu exatamente aquilo que Deus deseja que todos os seus filhos digam quando ele dá uma ordem: Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E por isso mesmo, ao ir visitar sua prima Isabel, grávida já de 6 meses daquele que viria a ser o profeta João Batista,
Ao ser cheia do Espírito Santo de Deus, disse, pois, Isabel em alta voz, abre aspas, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Lucas capítulo 1, versículos 41 ao 45. E mesmo sabendo do risco de morte ao qual ela corria, dadas as leis da cultura judaica, aonde uma mulher aparecer grávida antes do casamento a levaria ao apedrejamento e, consequentemente, morte. Ainda assim, diante dessa eminente possibilidade real, Deus sequer precisou dizer a ela, seja forte e corajosa, como precisou dizer, por exemplo, a Josué, em Josué capítulo 1, 9. Porque a resposta de Maria foi imediata e simplesmente, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, a tua vontade, os teus planos, os teus desígnios. Não existe nada na Bíblia que exista ou tenha acontecido por mero acaso ou sem relevância. E Maria, assim como seu futuro esposo José, são o exemplo da obediência que agrada aos olhos de Deus. Por isso, esta mulher, e não outra qualquer, foi escolhida e agraciada por Deus para receber o Cristo. E seu depois esposo José, e não nenhum outro homem, foi escolhido por Deus para criar e educar o filho unigênito do Pai, enquanto aqui fosse ele carne. Então, em resumo, nem adorá-la, nem desprezá-la, mas sim a considerar como a mulher especial que ela de fato e de direito foi esta para Deus. E acima de tudo, tê-la como exemplo de obediência, que é a virtude da qual Deus mais se agrada e deseja de nós. Agora, contemplemos o registro de exemplo de adoração contida no Magnificat, a oração, o louvor de Maria em ação de graças a Deus. Abre aspas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. E eis que desde agora e para sempre todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. A tua misericórdia acompanha os que o temem de geração a geração. Com o seu poder agiu valorosamente, dissipou os soberbos pelas intenções dos seus corações. Depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como prometera aos nossos antepassados. Lucas capítulo 1, versículos 46 ao 55. E ainda, em concordância ao texto de Maria, a oração de Maria, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém.